Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, começando o mês de maio, mês mariano, a liturgia de hoje fala pra gente que ao reconhecer a obra divina em favor dos não-judeus, os cristãos vindos do judaísmo proclamam também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Então, que nós possamos abrir o coração a todos que escutam e seguem a voz do bom pastor. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 11, versículo 1 a 18. Atos, capítulo 11, versículo 1 a 18. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos, e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou alguma coisa comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. Disse-me o Espírito que fosse com eles. E nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vir em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, nessa primeira leitura, a gente fala sobre, Pedro purifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Então, ali, ele coloca-se ali, fazendo a vontade de Deus, Então, aqui ele fala, Lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então, que nós realmente possamos fazer sempre a vontade de Deus na nossa vida e que nós possamos sempre ouvir a sua palavra, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 10, versículo 11 a 18. João, capítulo 10, versículo 11 a 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar, poder para tomar e tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Então, no Evangelho, hoje a gente celebra, a festa de São José Operário,
E aqui, né, ele fala sobre o bom pastor, né? Então, aqui fala sobre o bom pastor, né? Que Jesus, né, conhece as suas ovelhas. Ele é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e nós, suas ovelhas, o conhecemos. Então, que nós realmente possamos sempre nos colocar a serviço da palavra de Deus, a serviço do Evangelho de Cristo e anunciar, né, que Cristo é o bom pastor. Ele nos conhece e nós o conhecemos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.